A gente fala agora sobre a revisão da vida toda, que permitia que aposentados incluíssem no cálculo de seus benefícios contribuições feitas antes de julho de 1994, que poderia aumentar o valor recebido mensalmente. Por isso eu recebo aqui a especialista em direito previdenciário, Marcélia Bruna, no Bom Dia Tapajós. Bom dia, Marcélia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, estar de volta e falar de um assunto tão importante para os aposentados. Eu já começo te perguntando, para você explicar de forma bem simples o que era a revisão da vida toda e por que ela beneficiava tanto os aposentados. Perfeito, porque ela aumentava o valor do salário do aposentado. Porque foi muito injusto quando houve a mudança do cruzeiro para o real, essas contribuições que eram muito altas quando era cruzeiro, elas foram desconsideradas completamente dos cálculos. Eu vou dar um exemplo claro para você. Imagine uma pessoa que trabalhou até 98 com os maiores recolhimentos, vamos supor, gerente de um banco do Estado, e ela tinha as maiores contribuições. E aí ela vai, se aposenta em 2010, por aí, e aposenta com o salário, com o valor de um salário de um salário mínimo. Quando, na verdade, todas as contribuições dela, que ultrapassavam o teto da Previdência, foram desconsideradas, porque era outra moeda e era anterior a 94. Agora, quando que pode ser cabível um segurado pagar pela mudança da moeda de um país? Nós não temos como interferir nisso. E aí houve um prejuízo absurdo. Uma pessoa que era para ganhar o teto da Previdência, R$7.000, passou a ganhar um salário de um salário mínimo. Isso impacta na dignidade de vida da pessoa, no quanto ela tem o poder aquisitivo para frequentar os médicos, a medicação, a comida, absolutamente tudo. Então, o que a revisão da vida toda fazia era dar a possibilidade para essas pessoas que tiveram as contribuições desconsideradas nesse período, dar a possibilidade a elas de ter essa contribuição contada novamente, computada no seu cálculo novamente e, portanto, mudar de vida, mudar a vida financeira. Tinha pessoas que era um valor razoável, entre R$400 e R$700 de diferença salarial, mas se você contar a expectativa de vida do IBGE de 75 anos, é muita diferença sim, e tinha pessoas que chegavam ao teto da Previdência, ultrapassavam R$5.000 tranquilamente, quando se fazia o cálculo da revisão, incluindo as contribuições anteriores a 94. Uma dedicação de uma vida inteira e quando chega no momento do descanso acaba tendo essa jogada situação. Fora, uma situação completamente injusta em que o segurado pagou por isso e quem não entende acha que de alguma forma isso seria um benefício do governo. Pelo contrário, o governo tirou um benefício dos aposentados. Ele retirou a possibilidade de revisar esses benefícios. A gente sabe que a decisão ela é influência política porque de alguma forma interfere ali nas contas da União e eles não querem que interfiram, mas a gente sabe que há um prejuízo assim absurdo para quem trabalhava nessa época e até para os seus dependentes hoje, porque isso valeria, por exemplo, para uma pensão por morte de uma viúva em que o marido já se foi, mas que trabalhou, recolheu altíssimo e que a pensão por morte dela é um salário mínimo. O STF mudou o seu entendimento em relação à tese em 2024, né? O que motivou essa reversão da decisão tomada em 2022? Foi uma grande surpresa para quem é do mundo jurídico, quem entende, quem lê, quem está se atualizando no Previdenciário, foi uma surpresa, porque a ADI 2111 ela não versava sobre a revisão da vida toda, sobre o direito aí se tem revisão ou não, porque isso já tinha sido julgado pelo Supremo, já estava decidido, inclusive tinham vários aposentados que já estavam recebendo essa diferença salarial e aí fomos surpreendidos com essa decisão do Supremo que entendeu, a gente sabe novamente que é a influência política que mudou completamente o jogo e que decidiu que não caberia direito à revisão da vida toda. Isso volto a dizer, um impacto significativo na vida daquelas pessoas que trabalharam anterior a 94, que tinham bons salários, que recolhiam valores altos para o INSS e que foram simplesmente ignorados e reduzidos ao mínimo. E para quem estava com esse processo em andamento, também sofreu um impacto, né? E muita gente ficou preocupada. Sim, as pessoas ainda não entenderam que as chances da revisão da vida toda, elas chegaram a quase 0,1. Hoje ainda existe, sim, um processo de revisão da vida toda
para ser julgado no plenário do STF, mas em decorrência do julgamento anterior, a gente sabe que as chances são mínimas de reversão, uma vez que isso já tinha sido julgado e já estava decidido, e com a nova composição do STF foi julgado de novo. Então, a expectativa em relação a novas possibilidades nós não temos. E para quem já tinha recebido, já tinha pessoas, como já falei, já tinha aposentado que estava recebendo a diferença salarial decorrente de liminar, né, de decisão judicial, já estava recebendo as diferenças salariais no seu salário. Essa decisão nova, do dia 10 de abril, ela determinou que, se você estava recebendo, você vai parar de receber a diferença salarial em decorrência de ação judicial da revisão da vida toda. Se você já recebeu e tudo que você já recebeu até a suspensão desse pagamento, ele não será devolvido. Tá? Então, isso pelo menos é uma vitória importante, porque muita gente que estava com liminar concedida estava com medo. E agora? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar de volta o INSS? Como é que eu vou pagar de volta a União? Porque eu já recebi. Então, está decidido que não precisa devolver o dinheiro. Agora, quem está recebendo a diferença salarial vai ser suspenso esse pagamento. Uma outra decisão que também é importante para aquelas pessoas que não eram beneficiárias da justiça gratuita, poderiam ser condenadas em honorários sucumbenciais ou que foram pós a decisão do STF, elas também não são obrigadas a pagar os 10% de honorários sucumbenciais em decorrência da revisão da vida toda. Muitas informações importantes, né? Mas como você falou, essa inclusive era a minha próxima pergunta, se a pessoa correu o risco de ter que devolver esse dinheiro, pelo menos isso não, né? Pelo menos vai dar isso uma não. Tranquilidade para quem está acompanhando e vivendo essa situação hoje em dia, Isso. Né? A parte difícil é que essa pessoa voltou a integrar e ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente sabe que a renda influencia sim na qualidade de vida das pessoas, é inegável isso. Então, imagina que aquela pessoa já passou 1 ano, 2, 3, recebendo aquele valor, até mudou de apartamento, mudou de casa, melhorou a qualidade de vida e agora ela volta de novo a receber o valor que ela recebia antes. A gente sabe que até a saúde mental das pessoas que estão nessa situação, ela já não fica muito boa, porque essa alegação de que isso ia onerar a União, ela não confere, porque já é uma pequena parcela de pessoas que teriam direito à revisão da vida toda, porque se você contar, ela teria que ter altas contribuições anteriores a 94. Então já é uma pessoa ali que está na faixa dos 70, 79, não se aplicaria a todos os aposentados, até porque se você teve só 1 ano de contribuição, de altas contribuições anteriores a 94, não ia impactar tanto no cálculo do seu benefício assim. Na sua opinião, essa decisão final do STF traz mais segurança jurídica para os beneficiários da Previdência? Qual que é a importância disso? A decisão ela não traz, da ADI 2111, ela não traz segurança jurídica, uma vez que já tinha sido julgado, já estava decidido, e aí volta-se num processo que não era nem a pauta, não era nem esse o tema do processo que foi julgado, a revisão da vida toda. Isso traz uma insegurança jurídica tremenda, né? Isso traz também aí um impacto de sobremaneira na dignidade de vida das pessoas e, principalmente, volto a dizer, você não está pedindo nada do Estado, você pagou, você recolheu. E o segurado ele não pode ser condenado, ele não pode ser culpado pela mudança de uma moeda de um país. Não tem como, isso não tem lógica. Infelizmente, foi um retrocesso nesse sentido, na garantia de direitos que a gente entende como fundamentais, porque está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana e, infelizmente, haverá um impacto aí na vida dessas pessoas que já estão recebendo benefício e vão ter o seu salário diminuído em decorrência da decisão. Para quem está iniciando esse processo, organizando documentação, como é que pode fazer também para se orientar de forma mais clara, né? Procurar um advogado, procurar um especialista para entender toda essa situação, toda essa atualização? Perfeito. Se você já deu entrada no processo com o seu advogado, procure o mesmo advogado que conseguiu eliminar para você. Converse com ele. Se você não quiser procurar mais a via judicial, você só espera, fica atento lá ao extrato do meu INSS. Não foi publicado ainda, então provavelmente esse desconto só vai ser suspenso daqui a 1 mês ou daqui a 2 meses. O INSS vai aplicar aí esse desconto automaticamente no seu extrato de pagamento. Então,
você não tem hoje nenhuma necessidade jurídica em relação a isso de correr atrás ou de não fazer nada. Se tinha sido condenado para pagar os honorários sucumbenciais, que é quando a gente perde a ação, você também já está desobrigado de pagar, mas se você tem um advogado habilitado aí nos autos do seu processo, é bom dar uma conversada com ele, que ele vai lhe passar mais algumas orientações. E a outra opção também é quem tem benefícios do INSS e não tem certeza se está recebendo o valor correto, não existe só a revisão da vida toda. Tem muita gente que acha, não, mas acabou toda a chance de revisar benefício. Essa daqui era uma revisão específica para quem tinha altas contribuições anteriores a 1994. Tem outras revisões do INSS, não acabou todas as chances de revisões de benefício e muita gente desconhece. Deveria estar ganhando mais e está ganhando menos. Por exemplo, conversão do tempo de segurado especial, uma pessoa que trabalhou numa atividade ali especial com ruídos ou exposto ali, vamos supor, na mineração por um tempo, mas não trabalhou durante todo o vínculo, e ali ele aposentou por idade, quando deveria ter aposentado por contribuição. Tem atividade concomitante, tem diversas possibilidades de revisão de benefício no INSS hoje, desde que se atente aos 10 anos, que é o prazo prescricional. Mais uma vez, é importante procurar um especialista se tem essa dúvida, né? Exatamente. Não é uma coisa tão simples. É preciso todo o extrato do CNIS, é preciso acesso à senha do meu INSS para baixar esse extrato, comparar com todos os vínculos constantes na carteira de trabalho, com todas as remunerações constantes, porque qual é o grande problema? Às vezes a pessoa teve 10, 15 anos numa prefeitura daqui da nossa região, e nesse tempo a prefeitura era regime próprio de previdência, não contribuía para o regime geral de previdência. Aí ele foi lá sozinho no INSS, pediu a aposentadoria, só que foi considerado só o tempo mínimo de 15 anos. Isso impacta diretamente no cálculo de benefício das pessoas. E existem outras revisões. Infelizmente, falamos da injustiça da revisão da vida toda, mas nós temos ainda outras tantas possibilidades de revisão de benefício que pode melhorar a qualidade de vida, que pode trazer dignidade de vida para as pessoas, desde que você se atente ao prazo. Você só pode requerer a revisão de um benefício aí no prazo prescricional de 10 anos, no primeiro dia útil subsequente ao primeiro pagamento do INSS. Então, se não deu 10 anos ainda e você tem dúvida, procure um especialista em direito previdenciário para fazer o cálculo, ver se você está recebendo corretamente ou não. Atenção, tem que fazer um cálculo, porque se você for fazer pelo juizado, sozinho, sem fazer o cálculo, e você estiver recebendo um centavo a mais e foi identificado que está a mais, você pode ter o valor do benefício diminuído. Ou seja, você precisa de um especialista que vai lhe apresentar o cálculo antes de ajuizar a ação, vai mostrar para você quais são as possibilidades de revisão que você tem e, se não tiver, também vai lhe dizer que não tem, que não vale a pena ajuizar a ação. Recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Tapajós a Marcélia Bruna, que está tirando todas as dúvidas, né, para muita gente aí que está sofrendo com essa situação dessa atualização para os aposentados. Para a gente finalizar, Marcélia, os aposentados que ainda tinham essa esperança de ações em andamento, como você já explicou aqui, reforçando para a gente finalizar a entrevista, qual é o caminho jurídico possível para tentar resolver, ou pelo menos ele ter um impacto não tão grande, né? Isso, conversar com seu advogado que acompanhou esse processo, você deve procurá-lo, verificar se você foi condenado aí a pagar sucumbências ou não, que é aquela condenação decorrência da perda do objeto da ação. Quem perdeu a ação tem que pagar a sucumbência, e aí você vai verificar com ele se de repente foi efetivado ali alguma diferença salarial no seu salário que vai reduzir. Em relação a novas ações, não tem previsibilidade nenhuma de ajuizamento de novas ações. Também não temos nenhuma expectativa jurídica hoje, mesmo tendo um tema ainda que vai ser decidido pelo STF, mas hoje, juridicamente, nós não temos nenhuma possibilidade, porque foi maioria na decisão anterior e dificilmente, como diria um nobre colega que tem atuado incansavelmente nessa causa, só um milagre reverteria a decisão da vida toda. Aí essa decisão que é tão impactante, né, e que foi tão injusta, porque retirou o direito daquelas pessoas que tinham contribuído com valores altíssimos para a Previdência Social. Vamos acompanhar o andamento desse tema. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Bom Dia Tapajós. Uma ótima quinta-feira para você. Bom feriado. Obrigada, bom dia, bom feriado.